Bem-vindos a mais um dos nossos cafés aqui no Hematotalks. Eu, Natália Zing, junto com a Thaís Fischer, vamos conversar hoje sobre um tema que a gente gosta muito, principalmente a Thaís, que é linfoma do sistema nervoso central. Então, para começar esse assunto, a gente estruturou assim em algumas caixinhas, né, como a gente gosta de fazer. Vamos falar sobre o linfoma primário do sistema nervoso central. Então, realmente, é uma área que eu tenho muito interesse, muito tropismo também. Dizem os meus residentes que todos os meus pacientes, por algum motivo, passeiam pelo sistema nervoso central. Há quem diga que porque eu procuro muito. Mas, sim, essa E é uma vamos área... colocar que tem um conflito de interesse. Tem um conflito de interesse também no neuroradiologista, né? Então, talvez por isso eu acabe tratando muito o sistema nervoso central. Foi o meu tema de mestrado também, então, assim, acho que tem várias questões que fazem eu gostar bastante do sistema nervoso central, apesar de serem doentes bastante graves. Mas vamos primeiro falar sobre o que é linfoma em sistema nervoso central. Acho que a primeira coisa que eu sempre falo quando eu começo a dar aula é que, classicamente, o cérebro, o sistema nervoso central, não tem linfócito. Então, fala, meu Deus, como é que surge um linfoma num lugar que não tem linfócito? Realmente, o que tem se discussão sobre fisiopatologia dessa doença é desdiferenciação da micróglia, ou seja, a gente não tem linfócito, mas tem uma célula, que é a micróglia, que faz o papel de sistema imunológico e aparentemente é ela que se desdiferencia ou se transforma em linfoma de sistema nervoso central primário, né? A gente teve uma classificação recente, uma atualização recente da classificação da Organização Mundial de Saúde, que no início, quando eu revi as revisões, eu falava, meu Deus, aprendi tudo, agora eu tenho que reaprender. Mas eu falo que essa veio para mim mesmo, porque ela veio para suprir várias lacunas, né? E o que ela mudou o linfoma difuso primário seu nervo central para uma classificação chamada linfoma de sítios imunoprivilegiados, que não só inclui o sistema nervoso central, como o sistema nervoso periférico ali da coluna, mas também o vítreo retinal, né? Então, testicular. Então, ela conseguiu colocar... Por quê? Porque eles têm origem embriogênica semelhante, perfil genético mutacional semelhante. E a gente tem uma barreira. Exato. Né? Tem a barreira hematoencefálica, né? Então, a gente justamente tem uma barreira para proteger. A gente, a grosso modo, fala, se a gente não tivesse essa barreira, qualquer infecção levaria meningite. Esse é um linfoma raro, né, que representa aí menos do que 5% dos linfomas não Hodgkin. Aqui existe uma diferença muito grande entre linfoma primário de sistema nervoso central, né, de sítios imunoprivilegiados, versus associado à imunossupressão, que foi a outra diferenciação da classificação mundial de saúde, porque o linfoma primário de sistema nervoso central é muito comum no HIV e na imunossupressão, então PTLD, HIV. Isso foi outra mudança da classificação mundial de saúde que veio para suprir essa diferença, porque no paciente imunossuprimido, aí sim é uma doença um pouco mais frequente, aí sim é uma doença mediada por Epstein-Barr vírus, então é um pouquinho diferente. E até diferente. A apresentação clínica muitas vezes As respostas são diferentes, a gente tem que investir em reconstrução imune, então não é desse linfoma que a gente está falando, desses relacionados à imunodesregulação. A gente vai falar do linfoma primário sistema nervoso central de sítios imunoprivilegiados, né? Então, como eu falei, é um linfoma raro, é um linfoma mais comum em pacientes mais velhos, depois dos 60 anos. Ele pode se apresentar como leptomeninge, mas o mais comum é que seja parenquimatoso no cérebro, o que é, retina, né? E coluna. A leptomeninge seria como se ele viesse igual uma meningite, né? Então, você vai encontrar essas células soltas ali no líquido céfalo-raquidiano. Então, até no diagnóstico, é muito semelhante com uma meningite, né? Você vai tirar aquelas células e estudar, e aí ver que, na verdade, em vez de uma bactéria, um vírus, etc., você vai ter células neoplásicas, que são os linfócitos doentes. E quando a gente fala em parênquima, é no tecido mesmo, e aí a apresentação é em forma tumoral. Então, nos exames de imagem, a gente já consegue ver algumas imagens formando tumores no parênquima cerebral. E como você falou, a maioria desses pacientes vem pelo neurologista, pelo neurocirurgião, porque os sintomas mais comuns não são febre, suor à noite, perda de peso, aumento de linfonodos, até por causa da localização. Aqui os sintomas mais comuns são crises convulsivas, cefaleia de difícil controle, rigidez de nuca, parestesia em alguns dermátomos, né, quando a lesão é na medula espinhal, então ou é isso, alteração né? visual. Não é só na cabeça, a gente pode ter em todo o segmento da coluna, e inclusive infiltrando a meninge, ele perdendo essa barreira. Exato. Então, esse paciente, ele vem não habitualmente pelo hematologista primeiro, geralmente ele vem do neurocirurgião, do neuroclínico. E aí, ele geralmente já chega no hematologista com um exame de imagem. E acho que aí fica um ponto de extrema importância no linfoma do sistema nervoso central. Por quê?
A neuroimagem é muito característica, porque é um tecido muito celular, né? Então, ele tem restrição à difusão, na grande maioria das vezes. Então, a gente consegue um bom laudo, um bom neuroradiologista. E uma boa conversa, né? Entre o Exato. médico assistente e o radiologista. Dizer que essa é uma lesão sugestiva de doença linfoproliferativa. Existem alguns achados clássicos também, né? Realce periventricular, a gente tem algumas áreas com bastante edema vasogênico também. Então, assim, e por que é tão importante o papel do clínico com o neuroradiologista? Porque como a gente está falando de linfoma, aqui o tratamento cirúrgico não é a melhor opção desses pacientes. E até, igual você comentou, né? Assim, falando dos pacientes que são imunossuprimidos, se você não conta isso para o radiologista, também, porque uma dos diagnósticos diferenciais é a infecção, né? Então, neurotóxico, neurocripto. Então, às vezes, você precisa realmente contar para esse radiologista quem é o paciente. E se você tem uma suspeita maior que seja algum quadro infeccioso, ou se tem uma suspeita maior que é uma doença oncológica, né? Mas apesar de eu suspeitar e eu ter a hipótese de linfoma em sistema nervoso central, e é o que eu sempre converso agora com os neurocirurgiões do inverso, é que eu preciso de um pedaço. Não tem jeito. Eu preciso de um material para provar que isso é linfoma, especialmente nos primários do sistema nervoso central. Então, só a imagem não é capaz de me dar o diagnóstico. Eu preciso de uma biópsia, que se dá a preferência da biópsia estereotáxica, ou eu preciso de um líquor com imunofenotipagem. Eu preciso provar que isso é um linfoma. E vamos até fazer um parênteses em relação à imunofenotipagem, porque é muito importante. Então, nos pacientes que, às vezes, você pode não conseguir fazer uma biópsia no centro que você tá, ou ele tem uma apresentação leptomeninge, essa apresentação como se fosse uma meningite, a gente precisa da imunofenotipagem. Mas a imunofenotipagem, ela tem que ser avaliada rápido. Se coletar o líquor e for mandar para fazer imunofenotipagem 2 dias depois, perdeu a amostra. Então, você também tem falso negativo por técnica. Então, se às vezes você tem uma hipótese, né, uma suspeita muito forte, e porventura, seja no primário, até depois do que a gente vai falar no secundário, e porventura aquele líquor vem negativo, e não é só pesquisa de células neoplásicas, tem que fazer imunofenotipagem. Vem negativo, você tem que questionar, será que não foi a técnica que foi inadequada? E aí, nesse cenário, tem um grande avanço, ainda infelizmente não disponível na prática clínica, que é a pesquisa do DNA circulante tumoral no líquor, especialmente com o sequenciamento do MID88. Então, o líquor é um lugar bem interessante para fazer DNA circulante tumoral, porque é muito puro, tem poucas células. Então, você consegue extrair fragmentos tumorais ou de DNA tumoral com mais facilidade. Então, já foi provado que o DNA circulante tumoral, através do sequenciamento do MID88, tem uma sensibilidade e especificidade acima de 80%, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento. E qual é o subtipo desse linfoma? É B, é T, difuso? Então, depois que eu conheço o linfoma, eu passei pelo diagnóstico de imagem, eu biopsiei, a gente vai ter o resultado da biópsia. A grandíssima maioria desses linfomas, eles são do subtipo não centrogerminativo, ou B, né? Linfoma difuso de grandes células B, não centrogerminativo. E especificamente, quando a gente olha Gene Expression Profile, que não é o que a gente tem na prática também, é só no cenário da pesquisa, mas ele tem uma assinatura gênica muito característica, que é a presença do MID88 e da célula B ativada. E quando a gente olha mais profundamente, eu adoro também as classificações genéticas dos linfomas, especialmente dos Bs. Aí ele tem um subtipo bem típico também, que é essa supercélula B ativada, né? Então, que tem enriquecido com MID88, VNF-kappa-beta, então é um linfoma bem típico, que é a mesma assinatura gênica. Vai falar muito sobre tratamento. E que é a mesma assinatura gênica do linfoma testicular, por isso, e do vítreo retinal, por isso eles foram colocados também nesses sítios imunoprivilegiados, além das barreiras que vocês já falaram. Agora, então, vamos falar de tratamento. Vamos falar de tratamento. Como você colocou já, grande maioria das vezes vai ser um linfoma de células B, então a gente vai pensar em tratamentos que tenham drogas voltadas para o linfoma de células B, mas que precisam passar a barreira hematocefálica. Antes de você fazer, eu esqueci um parêntese, que é muito importante. Então, todas as vezes que você encontrar centro germinativo, questione seu diagnóstico. E 2, em homens, nunca esqueçam de olhar diretamente o testículo. Verdade, né? sim. Porque o estadiamento no PET, ele não é suficiente para ver testículo. Então, você tem que exame direto do ultrassom testicular. Então, só esses 2 parênteses de diagnóstico.
Boa. Então, falando de tratamento, a gente precisa de drogas que passem essa barreira hematocefálica, que é difícil, é um desafio mesmo, justamente porque para ser protegido esse sítio, que sejam mais voltadas para o linfócito B, quando, obviamente, né, o diagnóstico é B, que é na grande maioria das vezes. E como você falou, ele também, por ter essa característica de ser pós-centro germinativo, células B ativadas, tem algumas drogas que vão performar melhor. Então, vamos falar quais são os tratamentos. Então, acho que existem muitas linhas de tratamento, eu queria deixar isso bem claro, porque, por exemplo, o NCCN e o Grupo Americano, quem desenha os protocolos de doenças linfoproliferativas em sistema nervoso central não são os hematologistas, são os neuro-oncologistas. Então, elas estão enriquecidas com Temodal, com Procarbazina, que são drogas que a gente não tem aprovação no Brasil, nem tem disponibilidade, ou ainda no Temodal, quando tem, não é especificamente para linfoma. Então, é um protocolo diferente. E tem difícil acesso. Exato. Independente de ser SUS, privado, a gente tem um acesso difícil. E aí a gente tem os protocolos desenhados por hematologistas, ao qual, para mim, são muito mais fáceis de serem usados, já que eles usam drogas em que a gente tem muito mais familiaridade. Então, o protocolo clássico que a gente utiliza, mas isso não é uma uniformidade no país, eu diria, principalmente nos grupos que são capitaneados por oncologistas, é o protocolo do Matrix, que é do Ferreri, a qual a gente até conhece, enfim, já fez alguns trabalhos juntos, que é o Matrix. O Matrix é um estudo clínico randomizado que separou 3 grupos. E veja, eu acho que é muito válido a gente reforçar como é difícil, porque é um linfoma raro, difícil fazer um estudo clínico randomizado, mas como ele tem uma pessoa muito importante, acabou drenando muito. Mas são 3 braços. Citarabina e Metrexat em altíssimas doses apenas. Citarabina e Metrexat com rituximab. Citarabina, Metrexat, rituximab e tiotepa. Então, o Metrexat e citarabina em altíssimas doses para poder... Eles são backbone, né? Penetrar. Até os estudos anteriores do Ferrari, era isso. O backbone do tratamento, na grande maioria das vezes, vai ser citarabina ou Metrexat em altas doses. E a gente tá falando de doses super altas, a gente tá falando 3,5 gramas por metro quadrado. Que é justamente para passar essa barreira e atingir o sistema nervoso central. 4 doses de 2 gramas por metro quadrado de citarabina, então são doses muito altas. E só uma coisa também, acho que vale muito a gente falar da dose, porque muitas vezes as pessoas ficam com receio da toxicidade e aí prescrevem subdoses, e aí você não tá tratando. Então precisa ser a dose. A gente vai diminuir o Metrexat quando tem insuficiência renal, quando tem acúmulo de líquidos, né? Então tem derrame pleural, tem uma ascite, alguma coisa assim, porque aí vai diminuir o metabolismo e você vai ter mais tempo de droga circulando. Mas se não for por isso, a gente não deve reduzir. Aí até o que o Ferrari fala, então é melhor você falar que o paciente não é elegível a esse tratamento. E aí eu acho que um dado muito importante que você falar que menos que 3 gramas por metro quadrado não é capaz de penetrar o parênquima cerebral. É capaz de penetrar a leptomeninge, por isso protocolos de Burke, de LLA, tem doses mais baixas. E ao passo que os protocolos pediátricos têm doses mais altas, a mais alta ainda. Então, se você está tratando uma lesão primária central com menos de 3 gramas por metro quadrado... Você vai estar subtratando. Subtratando. Tirando esses casos que eu falei, que a gente ajusta a dose. Exato. Então, assim, acho que esses são o backbone. E aí ele se mostrou... Quando a associação do rituximab já teve um benefício, né, da resposta. É bem interessante porque o rituximab, por natureza, não transpassa a barreira hematocefálica, mas no linfoma primário central... Como há uma descontinuidade da barreira... A barreira tá rompida, né? Então, existe o benefício de se associar. Lembrando que os estudos iniciais com rituximab, até com permeabilizadores de membrana, foram positivos, mas direto no sistema nervoso central ele causa desmielinização. Então, isso é bem interessante. Não pode fazer intratecal, Não pode fazer intratecal de nenhum. E o terceiro braço, que foi o mais positivo e o melhor resultado, é citarabina, rituximab e Metrexat associado a tiotepa, que é uma droga que recentemente foi aprovada no Brasil. Isso é muito importante porque garante acesso aos pacientes que até pouco tempo atrás eram 100% importados. E depois, transplanta ou não transplanta? Então, o estudo do Ferreri, por natureza, são esses 3 braços que se consolidam com transplante ou com radioterapia. Aí eu deixo uma fala da Kate Knauski. A Kate Knauski é uma pesquisadora britânica que eu sou super fã, que trata muito o sistema nervoso central. E perguntaram para ela numa entrevista por que ela tinha decidido tratar linfoma de primário sistema nervoso central. E ela falou porque ela cansou de ver os pacientes
chegando em cadeira de roda, com muitas Sim. complicações, traqueostomizados, parkinsonismo, que aquilo ali deixava ela extremamente que ela angustiada. achou que onde ela podia fazer algo melhor, né? Exato. E ela falou, eu acabei entrando nesse cenário, mas eu queria mudar aquela realidade. Então, sim, você pode fazer radioterapia. A radioterapia é extremamente efetiva para linfoma, muito sequela, causa muito sequela. Então, lesões periféricas, Aquela ok. radioterapia whole brain, né? Que você acaba trazendo mais Ou de áreas toxicidade. extensas, ou dependendo da área que você faz. Então, consolidar tem que ser com radioterapia, até pode ser, por exemplo, o vítreo retinar é mais fácil você consolidar com rádio. Mas eu diria que as lesões de parênquima, próximo de núcleo da base, posse de tronco cerebral, é muito complicado. E aí, de novo, tem que ter aquela conversa, né? Tem que ter a que conversa. vale a pena para o paciente, né? E com o radioterapeuta também, olha, você acha que essa lesão é passível? A gente não vai trazer mais toxicidade? Como que a gente pode fazer? Mas acho que o que você colocou é verdade, assim. Esses protocolos, eles contemplam uma indução e uma consolidação. Então, você tem que consolidar de alguma forma. Seja com a radioterapia, quando for o caso, ou o transplante nos pacientes que são elegíveis. E aí, o transplante é um transplante autólogo. Mas eu falo muito para os meus pacientes, se o paciente aguenta uma indução com rituximab, citarabina e metrexate, ele certamente aguenta uma consolidação com carmuxina, tiotepa, né? Então, assim, que é menos intensa do que as induções até do Matrix. Então, eu tendo a conversar bastante, fazer uma avaliação geriátrica e tentar levar até pacientes um pouco mais idosos para ter consolidação com transplante. Mas aí surge um novo desafio. Os pacientes inelegíveis, já que eu falei que são pacientes idosos, e os pacientes que recaem ou não respondem nessa primeira linha. Nos pacientes inelegíveis, a gente até pouquíssimo tempo atrás não tinha grandes opções. Tem um estudo do grupo francês com rituximab e lenalidomida, que é muito bom. Lembrando da via metabólica, né? Acho que voltando para essa medicina de precisão, que pode ser discutido com os pacientes. E hoje em dia a gente teve uma apresentação em Lugano que brilhou meus olhos, que é os inibidores de BTK, o zanubrutinib, associado ou não citarabina, para linfomas primário sistema nervoso central para os pacientes inelegíveis versus os recaídos refratários, né? Então, assim, foi o que a gente falou, que a gente deu spoiler no começo da conversa. É isso. Lembrar qual é a origem celular. Então, a gente tá falando de célula pós-centro germinativo ou células B desativadas. As drogas que vão muito bem para esse tipo celular, lenalidomida, né? Então, os imunomoduladores, quanto os inibidores de BTK. A gente já tem alguns dados, né? Principalmente de casos clínicos de ibrutinib, de acalabrutinib, de zanubrutinib para esses pacientes. E aí, nos pacientes inelegíveis, Ferrari é um que advoga isso, a gente pode usar a lenalidomida quando são pacientes mais frágeis, ou se de repente você, mesmo que tinha uma intenção de transplante, mas o paciente acabou perdendo a elegibilidade, mas ela também seria uma ferramenta de consolidar esses pacientes. Ou até os inibidores de BTK, como uma forma de resgate desses pacientes. Tem um outro inibidor de BTK ainda em estádios mais iniciais, chinês, que é direcionado também para o sistema nervoso central, né? Então, acho que vai melhorar bastante o tratamento dessas drogas-alvo. E apesar de não ter aprovação no Brasil, o primário nervoso central também pode ser tratado com terapia celular do primário, né? No caso, como resgate, né? E os trabalhos falam sobre manutenção com ibrutinib ou com inibidor de BTK de uma maneira geral. E até porque nas terapias celulares, o linfócito, justamente por ser uma célula muito pequenininha, ela conseguiria passar a barreira. Ela tanto transpassa que ela causa um dos eventos imunomediados mais frequentes, que é o ICANS, né? A gente tá falando justamente de pacientes com barreira já tendo uma lesão na barreira, então que fica mais fácil essa passagem. Então, vamos falar de outro cenário, os pacientes que têm um linfoma secundário no sistema nervoso central. Então, o que seria isso? Os pacientes que têm doença sistêmica e aí vão apresentar uma infiltração do sistema nervoso central. Isso pode ser concomitante ou não com linfoma sistêmico, ou seja, às vezes, ao diagnóstico, você já vai identificar a infiltração do sistema nervoso central, ou você vai ter um paciente que inicialmente tratou um linfoma sistêmico e depois teve uma recidiva no sistema nervoso central. Então, eu acho que essa é outra área que eu tenho muito interesse, né? Que é as infiltrações do sistema nervoso central. A primeira coisa que eu gostaria de falar. Aqui, a célula, o linfoma difuso grande de células B também é um que infiltra o sistema nervoso central. Ele também é enriquecido com essas vias NF-kappa-beta. Ele faz parte dessa classificação M5 da DLB class ou MCD, né? Então, quando a gente analisa o perfil genético. E
A infiltração do sistema nervoso central no difuso de grandes células B, essa célula que entra no sistema nervoso central, ela não é o mesmo tipo de infiltração que acontece, por exemplo, na leucemia ou no Burkitt. Então, do ponto de vista fisiopatológico, a infiltração, ela não acontece por contiguidade no difuso atualmente. Ou seja, aquela célula que cresceu ali na medula ou que tem grandes massas, encostou no líquor e infiltrou. Essa é a maneira clássica de infiltrar as leucemias agudas, o Burkitt e o linfoma linfoblástico. O que se acredita atualmente, se acredita como modelo mais significativo para a infiltração do sistema nervoso central no difuso de grandes células B sistêmico, seja o que a gente chama de seleção clonal. Ou seja, é um linfócito que tem muitas membranas, muitas interleucinas capazes de transpor a barreira hematocefálica. Então, quais são os linfomas que infiltram mais o sistema nervoso central? Quais são as localizações? Aqueles que infiltram o parênquima renal, porque já quebraram a barreira hemato-renal, os que infiltram a pele, até pela origem ectodérmica, mama, útero, né? Então, esses linfomas que têm essas... A gente falou que, teoricamente, já está no mesmo... Isso. Na mesma classificação. E eles têm a capacidade, e eles são enriquecidos com CXCR4, CXCR5, que são esses ICANS e que são proteínas de membrana, eles conseguem transpor. Então, acredita que seja muito mais por seleção clonal e pelo clone em si do que por encostar. Uma capacidade, né? Exato. Uma capacidade do linfócito de passar. De passar e se esconder ou ficar nesses santuários, né? Então, por isso, a gente tem um índice prognóstico atualmente para tentar definir quem é um paciente de risco ao diagnóstico. Também descrito pelo Ferreri, né? Então, o CNS-EPI. Na verdade, Schmitz e colaboradores, mas também tem participação super do Ferreri. O Schmitz, ele desenvolveu na corte alemã e validou no British Columbia. E aí, ele mostrou que o IPI clássico, então idade, DHL, estádio clínico, número de sítios extranodais... Não era suficiente. E também o rim adrenal, são as características que mostravam os pacientes que infiltravam. Não, mas que o IPI clássico não era suficiente para predizer isso. quem era o paciente para infiltrar, né? E ele colocou o rim adrenal, que inicialmente nem parecia um fator de risco clássico para infiltração. A gente conhecia mais mama, útero e testículo, e veio para modificar justamente por essa barreira hematorrenal. E o próprio, apesar do testículo não estar presente, que nem você falou no CNS-IPI, ele tem um altíssimo risco de infiltrações tardias, e ele é um que ainda infiltra leptomeninge pela sua característica. Então, assim... Mais que parênquima, né? Mais que parênquima. Então, o CNS-IPI, ele é capaz de tentar definir o paciente que tem maior risco de infiltração do sistema nervoso central. E na nossa instituição, por exemplo, no AC, a gente considera os pacientes CNS-IPI altos 4 e 5, que devem ser submetidos à ressonância e líquor ao diagnóstico, para ver se você não tá vendo uma doença oculta. Não tá subdiagnosticando. E a depender do caso, fazer profilaxia com metrixate no final do tratamento, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, assim, lá nos primórdios, eles realmente viram muitos pacientes que depois morriam, e na autópsia via que tinha infiltração do sistema nervoso central e não tinha sido diagnosticado. E até essa coisa de infiltrar, quanto tempo depois do tratamento o paciente filtrou, esses pacientes que infiltravam logo pós um tratamento de uma doença sistêmica, na verdade não é que ele estava recidivando, era uma doença, a grande maioria das vezes, era uma doença que já estava lá desde o diagnóstico, não foi vista, não foi diagnosticada, passou desapercebida durante o tratamento, porque às vezes vai ter um controlezinho ali, e aí, acabou o tratamento, como ela foi subtratada, ela vai ganhar força e aparecer. Então, muitas vezes, nessa doença do sistema nervoso central, essa infiltração secundária do sistema nervoso central precoce, ela está atrelada a uma falta de diagnóstico lá do início. Isso, por isso o CNS-IPI tenta melhorar, né? E aí, eu sempre falo, isso é importante, porque... quando a gente vai classificar essa infiltração precoce, que é entre toda doença que infiltra precocemente, leia-se 3 a 6 meses do final do R-CHOP, ela não é uma doença refratária primária, é uma doença que não foi tratada adequadamente no sistema nervoso central. Isso muda completamente o algoritmo de tratamento desses pacientes. Sobre o diagnóstico, né? Como você falou, pode ser feito o diagnóstico com essas ressonâncias e preemptivas, mas pode ter sido feita nesse gap enquanto aguardava, por exemplo, o PET de reavaliação de doença. Mesma coisa, ressonância é muito importante. O PET ele não é totalmente sensível para o sistema nervoso central, tem que ser um PET dedicado, então o paciente precisa fazer ressonância, precisa fazer líquor. Alguns casos você pode
evitar a biópsia. Então, se a lesão é muito característica e é muito arriscado você fazer biópsia, aqui, como é secundário, você está autorizado a tratar sem uma biópsia. Mas sempre que possível, tentar confirmar isso através de um anatomo patológico. E aí, a gente vai usar o Matrix para tratar quando tiver infiltração? Então, aqui tem duas maneiras, né? E a gente separa. Esse paciente, ele infiltrou só o sistema nervoso central no final do RSHOP e está em remissão da doença sistêmica, a gente vai tratar de um jeito. Ao passo que o paciente que infiltrou o sistema nervoso central está com doença sistêmica, a gente vai tratar de outro jeito. Mas os dois, eles englobam um protocolo chamado Marietta, que é uma versão do Matrix. Então, se o paciente só tem doença do sistema nervoso central, você pode fazer protocolos análogo Matrix somente. Ao passo que se o paciente tem doença em sistema nervoso central e sistêmico, a gente tem o Marietta, que é muito parecido, só que inclui ciclos de RAS, ou seja, poliquimioterapia sistêmica para tratar. Porque só MTX, né, só Metrixate e Citarabina seria insuficiente para a gente tratar a parte sistêmica. E o paciente que tem tudo ao diagnóstico também tem um braço do Marietta que pode ser tratado, porque ele tem um R-CHOP no começo, então para aquele paciente que já abre com tudo, que é uma doença muito grave, né? Então, esse paciente, então ele vai entrar no escopo de só o sistema nervoso central, ou o sistema nervoso central e sistêmico, os dois, eles estão preditos no Marietta. Existem quem fale sobre Percevad, mas aqui a gente impacta na dose do Metrixate. Do Metrixate. O Codoximivac também, mas aqui impacta novamente também na toxicidade, tem que ser pacientes menores de 45 anos para conseguir tolerar. Então, temos algumas questões. Eu acho que o Marietta, para mim, parece um protocolo mais perfeito aqui para o paciente no sistema nervoso central. Melhor desenhado. E o transplante para o paciente que infiltrou? E é bem interessante que o paciente que infiltrou, muita gente poderia dizer, se ele é um refratário primário, ele vai para terapia celular? Não, porque, como a gente já falou aqui, essa é uma doença que não foi tratada. Então, ele tem que ser consolidado com o autólogo, se for só do sistema nervoso central, se for sistêmico também. Se esse paciente sistêmico e sistema nervoso central não responde, aí ele é candidato à terapia celular. Aí é o melhor tratamento para ele, terapia celular. Ou seja, o CAR-T. Mais que os bispecíficos? Mais que os bispecíficos. A gente não tem dado de bispecífico em sistema nervoso central, a gente tem dado de sistema nervoso central especificamente para terapia celular, inclusive dados de vida real, então fica validado aqui a terapia celular, dentre eles o Axicel e o Lisocel, que a gente não tem no Brasil. Lembrando que ter infiltração do sistema nervoso central, desde que não seja doença ativa, a gente pode realizar a terapia celular no Brasil já. Então já está autorizado. Tá. Mas então vamos voltar para aqueles pacientes que você avaliou ao diagnóstico. E ele, ou mesmo que você não tenha avaliado, porque não tinha alto risco para infiltração, quando que você precisa fazer profilaxia ou não? Tá. Então, profilaxia era uma coisa que eu adorava. A gente aprendeu muito a fazer intratecal para difuso de grandes células B. Isso caiu por terra, né? Intratecal, pelo menos, caiu por terra. O único cenário em difuso de grandes células B que a gente mantém intratecal é o testicular. Então, existe um protocolo específico para limpar o testicular, que inclui intratecal a cada R-CHOP, radioterapia do testículo contralateral e profilaxia com Metrixate em alta dose. E por quê? Justamente porque a intratecal só vai tratar a infiltração leptomeningia. A dose intratecal não tem condições de atingir o parênquima. E por que teve essa mudança? Porque na era pré-rituximab, as infiltrações aconteciam em meningias por contiguidade. O rituximab ele é tão importante em desfecho em difuso grande células B que ele mudou a maneira como a doença infiltra, porque ele controla tão bem a doença sistêmica que ele mudou. Antes a gente tinha mais infiltração meningia, por isso que tinha quimiotratecal, e hoje em dia, depois do rituximab aí na década de 90, a gente tem uma mudança de padrão com mais infiltração parenquimatose por seleção clonal. Mas aí fica a ressalva que paciente do SUS que fica muito tempo para chegar ao diagnóstico, às vezes a gente tem doença meningia ao diagnóstico, que não é tão frequente, mas por essa então, sem tratamento. Aquela coisa, nunca nem sempre, né? Então, a gente usa cada vez menos, acho que hoje não é realmente o nosso ideal. Não tem mais evidência de intratecal. Toda vez intratecal, casos selecionados ainda pode trazer algum benefício. Então, se você for fazer profilaxia, porque o seu paciente tem um CNSPI muito alto, tem mais do que 3 sítios extranodais. Quando que a gente vai fazer profilaxia? Então, a gente vai fazer se o paciente tem um CNSPI de 4 e 5 e sítios de alto grau, tá? Ou seja, rim, adrenal, mama, testículo, útero, ovário, sítios ectodérmicos, que eu costumo falar, pele.
se ele tem mais do que 3 sítios extranodais, que é um fator preditor muito importante, tem um trabalho que mostra que o número de sítios extranodais isoladamente é fator preditor. Quando tem 3 sítios, chega a 18% de infiltração, que é muito maior do que a frequência habitual. Então, assim, nesse cenário, a gente tem aumento tem que indicar a profilaxia, mas a profilaxia, ela tem que ser feita com Matrixate, high dose, 2 ciclos ao final da R-CHOP. E por que ao final da R-CHOP? Então, acho que muito também antes tinha protocolos que incluíam, né, o MTX em alta dose no meio do tratamento. E aí o que se observou é que você começou a tratar de uma forma ineficaz a parte sistêmica, que é onde o paciente realmente tinha doença. No medo de evitar uma complicação, a gente deixava de tratar a doença que já tinha, de fato. Então, porque você atrasava a R-CHOP, porque você não agregava conseguia ciclar. Toxicidade. Então, assim, como a ideia é profilaxia, vamos primeiro tratar onde tem doença. E depois a gente faz a profilaxia. Porque a melhor profilaxia é tratar bem, né? Tratar adequadamente a doença. Então, a gente faz nesse cenário. Lembrando que a gente tem a Corte Brasileira, que você participou comigo, de validação do CNSPI no cenário brasileiro, que também mostrou que os índices de CNSPI de 4 e 5 são excelentes preditores de infiltração. Então, pacientes de alto risco e sítios de alto risco e com Matrixate ao final do tratamento. Tem uma meta-análise uma meta-análise recente que mostrou que realmente não tem nenhum benefício da intratecal. Ele questiona o Matrixate high dose. O único estudo positivo é o estudo do Ferreri, é um estudo prospectivo, né? Os outros ainda ficaram no meio do caminho. Essa meta-análise que foi em um ASH, acho que uns 2 anos atrás, tá que foi apresentada. Já. E que mostrava que a profilaxia não tinha nenhum benefício. E lembrar sempre que é o que você falou. Na tentativa de evitar uma profilaxia, você pode deixar de tratar adequadamente a doença que você efetivamente tem. Então, sempre a prioridade é o tratamento da doença sistêmica, até porque o Matrixate high dose pode levar a disfunção renal em até 10% dos casos. Então, assim, acho que mensagem da profilaxia. Primeiro, a principal profilaxia é tratar bem o seu paciente. Então, foco em tratar a doença sistêmica. Quimioterapia intratecal, para a grande maioria, não vai servir. A gente deixa ela guardada ali na gaveta para alguns casos. E depois a quimioterapia baseada em MTX em altas doses, 3,5. 2 ciclos ao final do R-CHOP. Ao final do tratamento. Então, trata primeiro e depois a gente faz essa profilaxia ao final. Acho que como você colocou, a gente teve uma meta-análise que foi negativa para a profilaxia. Então, assim, a profilaxia, eu acho que ela vem sempre, a gente puxa de novo esse assunto. Não acho que é unânime entre os centros, entre os médicos. Tem muito questionamento realmente em relação à profilaxia. Quando, como fazer, etc. Acho que isso é o que a gente tem de mais consolidado. Mas eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai ter de novo levantar esse assunto, de novo vão trazer um outro estudo para ver se tem benefício, se não tem benefício, e aí a gente vai ter que fazer um novo episódio. E como eu falei, com essa nova classificação do Lymphogene Classification, a gente sabe sim que tem subtipos que são enriquecidos, aumenta o risco de infiltração, talvez a gente trate de forma diferente, que é eu termino a minha aula falando sobre essa personalização do tratamento, e o que a gente gostaria de saber, existem perfis genéticos que infiltram mais o sistema nervoso central, aí sim a gente seria mais purista, e quem sabe botar, por exemplo, um BTK na primeira linha, lenalidomida na primeira linha, então drogas que transpassassem a barreira hematocefálica para evitar as infiltrações ao final da R-CHOP, por exemplo. É aquilo que você também coloca sempre, né? Tratar desigual os desiguais. Os diferentes, né? Então, assim, a verdade é que a gente vai ter que aprofundar mais o nosso diagnóstico para estratificar esses pacientes, diferenciá-los e aí tratar de forma diferente. Então, a gente já deixa aberto que, com certeza, daqui para frente terá mais um episódio trazendo uma releitura de como deve ser feita a profilaxia nos pacientes com linfoma difuso de grandes células B. Deixem suas dúvidas, solicitações, essa é uma área de bastante interesse, a gente espera no futuro trazer discussões de imagem aqui. A gente está integral no Spotify e no YouTube, e aqui em pequenos cortes no Instagram. Até mais. Muito obrigada.